O Sindicato dos Professores, a APLB, estava presente. Pedi, né? Tudo bem, a gente sabe que está numa disputa eleitoral. Eu, como na condição de candidato a vice, numa chapa de oposição, poderia estar fomentando essa greve para que houvesse um desgaste político de uma das coligações. Mas acho que a gente tem que ter a responsabilidade de entender que essa greve também pode fazer com que afaste o alunado das nossas escolas municipais e, consequentemente, como eu já disse, forçar a receita da educação a baixar. Na questão de aumentar, né, e nessa vertente de aumento aí, na busca da média nacional, que é de 6,0, a gente tem que fortalecer os professores, né, trazendo a merenda de qualidade para os nossos alunos, para de alguma forma, que a gente não pode ser hipócrita, atraí-los para a nossa rede municipal, que a gente sabe que hoje, infelizmente, não vem acontecendo. Também, de forma bastante eficaz, a capacitação dos professores, que não vem acontecendo de forma regular. 30 segundos. E, muito mais importante, a reforma das escolas, que, obviamente, temos que deixar um ambiente à altura dos nossos alunos, dos nossos professores, do pessoal do Fundeb 40, que está lá trabalhando para dar estrutura para que os professores dêem aula e os nossos alunos possam aprender, enfim. Obrigado. Ok. Vamos passar agora para a candidata vice-prefeita Adriana Assis. 2 minutos para a réplica. Vamos começar a partir de agora. O nobre colega Klaus se equivocou um pouco, porque a média nacional é de 5,0, não de 6,0. E aqui em Bicaraí, nós temos mantido a média de 3, né? 3,5. Algumas escolas se destacam. Eu acho que também se esqueceu de, ao responder, falar da importância. Claro, a gente precisa sim melhorar as condições das escolas, as questões das estruturas, mas nós precisamos também tratar de implantar o plano de cargos e salários como forma de valorização desses profissionais, né? Mesmo que seja de forma gradativa, mas é importante dar a eles condições de trabalho, capacitá-los e não reconhecer essa capacitação através da valorização e implantação do plano é simplesmente deixar ao vento uma ação, é não dar continuidade àquilo que se propõe a fazer. É necessário também, que eu acho que o nobre colega esqueceu de ilustrar, de fazer um trabalho de base com as crianças de 0 a 5 anos, um trabalho de base na educação infantil, para que o ensino fundamental ele não decline. E, é claro, pagar os salários em dias dos professores para que se evitem a questão das greves. Temos 24 minutos, ok? É importante. Segundos, perdão. Outra ação importante que consta, inclusive, do nosso programa e que vocês não se atentaram, é um trabalho psicopedagógico a ser feito nas escolas, de acompanhamento, não só de estruturação, de logística para os professores, mas de acompanhamento aos alunos para evitar a evasão. Ok, vamos agora à réplica, né, de 1 minuto e meio. Obrigado. 1 minuto e meio. Eu, vereador, posso aí na vice-prefeita. Ok, a partir de agora. No que tange a questão da estrutura física, tudo contribui para o melhor desempenho dos alunos e o melhor desempenho dos professores para que possam fazer os nossos alunos aprender. Acredito que as nossas escolas vêm sofrendo bastante com isso, inclusive tem muitos anos que não tem reformas. A PLB, na reunião dos sindicatos, lá no debate dos sindicatos, colocaram isso para a gente. Em relação ao plano de cargos e salários, coincidentemente eu tive a oportunidade de ser escolhido pela PLB, sindicato, os professores, para representar a Câmara Municipal de Bicaraí na discussão do plano de cargos e salários durante todo esse ano. A vereadora sabe muito bem disso, é da Comissão de Educação, inclusive até não entendeu o porquê eu tinha sido o escolhido, mas eu também não entendi, confesso.
porque não faço parte da Comissão de Educação, mas talvez a confiança do sindicato no diálogo, na forma de conduzir, tenha sido eu escolhido na Câmara. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer publicamente a eles. O plano ainda não está findado, a gente parou um pouco as discussões por conta do pleito eleitoral, mas já está muito adiantado, e tenho certeza que deixarei mais esse legado no meu mandato, encerrando com o plano entregue e aprovado na Câmara, se Deus assim nos permitir. Ok. Vamos a um breve intervalo comercial, a gente volta com os dois vice-prefeitos para encerrar o bloco e aí passar para as perguntas aos candidatos a prefeito. Bom, 5 minutos para tomar uma aguinha para tranquilizar um pouco. Quero destacar que nós estamos realizando o primeiro debate com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Bicaraí, da história de Bicaraí. Acho que isso é um ponto importantíssimo. E convidamos todos os candidatos. Houve a ausência do candidato do PT, Valdo da Farmácia, e Lula Sampaio, e do candidato da outra coligação, Boró, que também foi o seu vice, que foi convidado. Vamos a um breve intervalo de 5 minutos, a gente volta daqui a pouquinho. Vocês têm a prova de 38,5 MHz. Ibicaraí, Bahia. Dicas de saúde. Hoje eu quero falar para você que trabalha carregando peso, na lavoura ou como pedreiro. Ao final do dia, são dores nas costas, nos braços, nas pernas e tornozelos. Eu tenho a solução para suas dores. Pomada negra. Ela alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio e câimbras. A pomada negra é a mais potente. Estamos de volta ao debate eleição de 2016 da Cacau FM, primeiro debate feito pela rádio aqui de Bicaraí. E eu quero deixar aqui só para esclarecimento que a esclarecimento aqui na rádio é o seguinte: o representante da emissora, e conforme a regulação eleitoral, somente deve ser convidado a participar do debate candidatos de partidos com mais de 9 deputados federais. Todavia, pelo sentimento democrático, também foi convidado o candidato do PRP para participar do debate, em pé de igualdade com os demais candidatos que a lei ampara o direito, ficando convencionado que este direito será assegurado ao candidato do PRP, desde que seja pelo mesmo motivo confirmado a participação até 72 horas anterior ao debate. Então, o candidato do PRP, nós aguardamos a confirmação dele, foi tomado conta das coligações, e o candidato apareceu agora depois do início do debate. Complicado. Bom, vamos voltar aqui ao bloco dos vices, ao último bloco dos vices, os candidatos a vice-prefeito, e vamos inverter a ordem, né, como o Klaus começou no outro bloco, você começa agora nesse bloco, onde você terá 1 minuto e meio para fazer a pergunta, o vice-prefeito Klaus 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto e meio para a pergunta. Bom, depois desse bloco nós passaremos para os candidatos a prefeito. Vamos lá então, a partir de agora. Ok, o tema saúde. Observando o programa de governo, né, do PMDB, nós verificamos que na parte da saúde, nenhuma ação é mencionada com relação ao NASF, CAPES, Academia de Saúde, PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, Saúde Bucal, tampouco menciona a recuperação estrutural do hospital. Deste modo, vocês entendem que nada precisa ser feito nessas áreas? Vereador Klaus. Por favor, Com certeza não. Em relação a esses programas, são programas que já funcionam em todos os municípios, através do governo federal que criou, implantou em todos os municípios do Brasil. Inclusive, o CAPES, a época da doutora Manoel era prefeita, era referência nacional. A vereadora Adriana fazia parte do governo dela e conhece melhor do que eu. Em relação à parte da estruturação física do hospital Arlete Maranhão Magalhães, já existe uma emenda, né, de um deputado federal que com certeza deve ser liberada até o final do ano, e se o prefeito não tiver tempo ainda, o próximo gestor
para poder utilizar esse dinheiro. Esse aporte chega a R$800 mil e dá muito bem para reconstruir, né, o centro cirúrgico, reinstalar, fazer todas as instalações necessárias do hospital para que ele possa estar em condições de uso e de as cirurgias eletivas, as quais já foram feitas há tempos atrás e que hoje não se faz mais porque, infelizmente, o hospital não tem mais o centro cirúrgico nativo, mas com certeza terá, né, haja vista que essa emenda já está devidamente liberada. Em relação ao NASP, é um programa também colocado pelo governo federal em todos os nossos municípios, já funciona aqui em Bicaraí há um tempo e com certeza vamos sim ampliá-lo, inclusive temos a oportunidade de fazer um novo NASP aqui em Bicaraí, né? Ampliar não só colocar o NASP, melhorar a atividade do NASP já existente, mas fazer um outro NASP vinculado a esse para ampliar a assistência ao PSE. Em relação ao PSE, né, que é o Programa de Saúde da Escola, realmente hoje ele funciona de uma forma bastante deficiente e nós temos que priorizá-lo, inclusive também, vamos ampliar a resposta da pergunta, inclusive nos colocamos à disposição de fazer o compromisso de consertar e deixar todos os gabinetes odontológicos dos PSF, dos postos de saúde, para que nossos munícipes tenham a oportunidade de serem atendidos nos nossos postos, né, cada bairro, que é uma grande reclamação, inclusive, de toda a nossa comunidade. A gente recebe essa reclamação, que a vereadora, a senhora também é vereadora, a gente recebe bastante reclamação nesse sentido e a gente também está comprometido nisso. Muito obrigado. Ok. Vamos agora passar para a réplica da vereadora e da vice-prefeita, Carolina Souza. Pois é, justamente por conhecer, nós estranhamos, né? Justo porque a candidata Mona Lisa, ela é médica, conhece a área de saúde, e nós estranhamos o programa de governo não elencar todas essas ações que, nesse exato momento, vocês falaram ter até uma pretensão, um olhar e tudo mais. O plano de governo de vocês fala do aparelhamento do centro cirúrgico, da implantação de laboratório, mas se esquece, fala dos exames, mas se esqueceu da parte justamente estrutural. Essa parte estrutural, porque fiscalizando o município, a gente sabe que o espaço que está para o centro cirúrgico, por exemplo, está com sérios problemas de infiltração, com sérios problemas estruturais. Então, às vezes, não adianta você colocar móveis novos com a casa praticamente para cair. Então, por isso que a gente perguntou. A Academia de Saúde, que o nobre colega esqueceu de citar, foi uma academia de saúde que está implantada no município, cujos aparelhos foram feitas as licitações e não foram comprados, aonde, né, o secretário de saúde da época era até o nobre Pinheiro, né, pai do nobre colega Klaus Farias, e que não foi aparelhada e que infelizmente está lá sem poder ser utilizada da devida forma. Assim como a questão do PSE também, que ficou sem funcionar durante esse período todo, mesmo tendo secretários distintos, o PEMAC, que eu também não citei aqui, também que não foi destinado para melhor estruturar os postos de saúde e assim por diante. E o CAPES, com certeza, eu estava como consultora na época, a gente sabe, e estranhei conhecer a situação do CAPES. Observado, vamos a réplica do candidato a vice-prefeito Klaus Farias. Me permita discordar um pouco da colega, mas nós estamos sim falando de plano de governo, porque todos esses programas fazem parte do fortalecimento dos PSFs, né? Dos nossos PSFs, que são 11 aqui no município, inclusive abrange a 100% de nossa localidade, ao qual conseguiu essa magnitude no governo da doutora Mona Lisa. Os 11 PSF que eram 9 até então. E no que tange ao CAPES, realmente o CAPES, de um tempo para cá, tem
sofrido bastante, inclusive esse ano ficou muito tempo sem remédio, chegou a poucos dias. Né? Nós, enquanto vereadores, recebemos muito também essa reclamação lá, falávamos muito isso na tribuna lá, e graças a Deus chegou, então, enfim. Agora é fortalecer o CAPS, acho que voltar a ser o que já foi, né? Referência na Bahia, referência nacionalmente, já ganhamos vários prêmios nesse sentido. Né? E em relação à questão do PSE, fortalecimento da saúde bucal na escola, é apenas uma questão educativa e preventiva, né? Para que os nossos alunos possam ter a oportunidade de preventivamente cuidar da sua saúde bucal. Encerrado esse bloco, vamos à última pergunta dos vice-prefeitos. Daqui a pouquinho vamos ter os candidatos a prefeito, perguntando para os candidatos a prefeito. A última pergunta, foi a Adriana que perguntou, então agora a última pergunta cabe ao candidato a vice-prefeito Cláudio Farias, e no mesmo sistema de resposta, réplica e tréplica. Então vamos ter aqui a partir de agora 1 minuto e 30 para Cláudio Farias fazer a última pergunta do bloco de candidatos a vice-prefeito. Passaremos aos candidatos a prefeito em seguida, a partir de agora. No plano de governo de vocês colocam de fazer convênios com policlínicas particulares para suprir necessidade de especialidade, né, médicos especialistas. Eu gostaria de saber como funcionaria isso, né? Haja vista que não há verba específica para tal. E a gente sabe que a dificuldade financeira no nosso município, não só no nosso município, como em todo o Brasil, é bastante grande, em especial no nosso município, agora estamos falando dele, e por se tratar de um município do Nordeste também, do interior da Bahia. Então, a pergunta é direcionada nesse sentido: como seria feita esses convênios com policlínicas particulares, no sentido de suprir a necessidade de atendimento de especialidades médicas? Vamos começar agora a vice-prefeita Adriana Assis. Bem, na verdade não são policlínicas, são clínicas, mas está no mesmo. Nós sabemos que a saúde em Bicaraí não é saúde básica, é saúde plena, portanto ela precisa oferecer especialidades, ela precisa oferecer algumas demandas de média e de alta complexidade, e ela tem pactuação disso com outros municípios, e uma vez pactuado, ela tem a obrigatoriedade de ofertar o serviço. Se ela não tem como contratar o especialista diretamente, ela precisa tentar buscar, de alguma forma, fazer com que isso aconteça, com que o serviço chegue à comunidade, porque quem não pode ficar sem o serviço é a população. E a gente também, muitas vezes, não pode esperar determinadas coisas. Então, a gente precisa ter ações paralelas que visem solucionar o problema e não empurrar o problema para mais adiante. E outra, se estamos com dificuldade, sendo saúde plena, imagine se perdemos recursos na saúde. Então, por isso que o nosso plano de governo traz essa ação como uma ação alternativa. Não significa que será uma ação principal, mas uma ação alternativa, de forma que a população, esta sim, seja servida. Porque se está para ser ofertado, se existe a obrigatoriedade do município em oferecer, então que o município busque mecanismos para fazer com que a comunidade seja servida e não do jeito que está aí, ou que temos visto, não só agora, mas também em algumas situações no passado. Vamos à réplica, 2 minutos, né, 2 minutos para a vice-prefeito Cláudio Farias, a partir de agora. Me permita discordar do colega, mas esse mecanismo que a senhora colocou não tem muito fundamento. Haja vista que o município, né, seja ele qual for, mas estamos falando de Bicaraí, não dispõe de recursos para custear convênios de clínicas particulares. E no caso seria muito mais fácil, muito mais viável, seria fazer um ambulatório de especialidade no hospital. Seria pago com o próprio recurso do SUS,
gerando os atendimentos de pediatria, urologia, cardiologia, enfim, todas as especialidades. Mas eu me ative a esse ponto da saúde no plano de governo de vocês, porque me chamou a atenção no dia que votou o impeachment da presidente Dilma na Câmara Municipal, na Câmara Federal, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados. Eles colocaram, a deputada Raquel Muniz, de Montes Claros, ela foi bastante clara, declarando seu voto sim, e dizendo que o marido dela era honesto, que era isso, que era aquilo outro. E no outro dia seguinte, a gente acordou, tomando um susto, eu acordei assistindo o Bom Dia Brasil, ali na Globo, que eu assisto todas 7h pouco da manhã, eu acordo para assistir, e com a notícia de que a Polícia Federal tinha prendido seu marido justamente por esse tipo de convênios, né, com clínicas particulares, convênio feito de forma escusas, enfim. E a Polícia Federal decretou a sua prisão preventiva, alegando, provando, enfim, que esses convênios eram feitos de forma irregular e que beneficiaria a pessoas amigas, próximas, chegou até a ter parentes. Então, só que fiz questão de apontar isso, porque a forma que nós temos de fazer esse mecanismo, esse tipo de serviço, pode ser feito de uma forma mais clara, mais objetiva. Okay. Vamos à tréplica, então, de 1 minuto e meio para a Renata Vice. Eu gostaria de assegurar ao nobre colega Klaus que mais adiante no plano de governo tem um item falando no nosso plano, que não tem no de vocês, sobre transparência e administração, onde fala, inclusive, prima pela questão da ouvidoria. E então, com certeza, transparência, legalidade será um dos propósitos a ser levado e considerado em nossa administração, sem contar na responsabilidade. Essa questão aqui das clínicas médicas particulares foi colocada, mais uma vez, eu volto a repetir, como uma alternativa, lógico, a ser vista dentro da legalidade. Assim, da forma como o nobre colega coloca, é como que se, fazendo uma compra de uma merenda, então também vai se haver problemas. Então, a questão não está no serviço que você está contratando, mas na forma como se contrata. Infelizmente, fraudes existem e existiram de outras formas em outros pontos. E ao ser colocado aqui, não se pensou em nenhum momento em fraudar, mas em trazer para a população a solução que precisa. Porque, mais uma vez, é a população que não merece sofrer dano nenhum por irresponsabilidade ou incompetência de gestor. Ok, então encerrado o bloco dos vice-prefeitos, vamos partir agora para os candidatos a prefeito, farão perguntas entre si. Quero agradecer ao doutor Adriano de Carvalho, representando a coligação de Lula Brandão, a doutora Amanda Moraes de Assis, representando a coligação da Renata Mona Lisa, o doutor Adilson Miranda de Oliveira, representando a OAB, representando a KKFM, presente aqui, obrigado pela participação. Também um abraço aqui à assessora de Lula Brandão, Ludmila Viana Queiroz, e também a doutora Caíse Gabriele de Farias Mateus, está presente aqui acompanhando os candidatos. Como dissemos desde o início, a gente, nós colocamos que haveria o sorteio agora para os candidatos. Quem vai começar a fazer a pergunta, queria que a produção me ajudasse nesse sentido aí, para a gente agilizar para não tomar tempo, e também explicar aos candidatos que eles responderão as perguntas, o mesmo sistema do vice, 1 minuto e 30 segundos para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica. Eu queria que os assessores, por favor, os assessores aqui verificassem, abrissem o papel, para os assessores verificarem os nomes estão corretos, por favor. Estão corretos, colocou os nomes aí, e a gente fazer o sorteio de quem vai começar a perguntar. Esse bloco onde os prefeitos vão fazer perguntas entre si. Gostaria de esclarecer que são perguntas voltadas aos temas já determinados aqui na ata e nas regras do debate: saúde, educação, infraestrutura, esporte, agricultura, segurança, orçamento e social. Vamos para o sorteio aqui, que os assessores das coligações acompanharam. Será o Lula Brandão que fará a primeira pergunta para a doutora Mona Lisa,
terá 1 minuto e 30 segundos para fazer a pergunta, o doutor Molaria terá 3 minutos para responder, depois a réplica de 2 minutos e volta então a doutora Molaria com 1 minuto e meio. Vamos ouvir agora do candidato Lula Brandão, a pergunta, você vai falar qual o tema que vai ser abordado, não pode voltar ao tema que já foi colocado, certo? Não pode voltar. Foi saúde, agora desse bloco é saúde, no próximo bloco foi educação, por exemplo, não pode voltar mais ao tema que foi escolhido, ok? Então vamos agora ao tempo do candidato Lula Brandão, irá perguntar, e primeiro informar qual o tema que vai ser abordado. Desenvolvimento econômico, geração de emprego. Ok, pode começar. Doutora Luana, na área do desenvolvimento econômico, a senhora não demonstra clareza em suas propostas. Para que a população saiba como a Prefeitura Municipal vai atuar para ajudar a economia municipal, gerando emprego e renda. Nós entendemos que o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos em dias e a execução do plano de cargos e salários tem garantia de lei, impondo ao gestor essa obrigação e que essa questão salarial é sagrada e que nenhuma hipótese justifica o atraso no pagamento. E que isso, quando ocorre, é por 2 motivos: falta de planejamento e incompetência do gestor, 30 segundos. ou por maldade e desumanidade do gestor. Em termos práticos, quais os mecanismos que a senhora utilizará para recuperar e fortalecer o poder econômico municipal, para apoiar o CDL, para a capacitação de empresas e indústrias? Quais são as suas políticas de efetiva geração de emprego e renda, principalmente para atender os mais humildes? Ok. Vamos ouvir agora a doutora Molaria, 3 minutos para responder. Bom, você fez várias perguntas, Lula, numa pergunta só, mas eu vou tentar, de maneira bem resumida, responder a sua pergunta. Primeiro, falando do pagamento dos funcionários. Para quem se lembra, foi no meu governo que foi realizado o plano de cargos e salários. Quando entramos na prefeitura, procuramos atualizar a tabela salarial, inclusive atualizar férias. Tinha funcionários com muitos anos com férias acumuladas. Nós procuramos atualizar as férias dos funcionários. Nós fizemos o Estatuto do Magistério, o Estatuto do Servidor. Durante o período que fui prefeita, nós pagamos todos os direitos trabalhistas dos funcionários, o que é de direito. Porque você tem toda a razão quando você fala que é uma obrigação do gestor pagar os salários em dia. Por isso que eu fiz questão de colocar, porque hoje o município, infelizmente, vive uma situação difícil por conta de atrasos salariais. Mas nós temos o compromisso de pagar os salários em dia dos funcionários, atualizar novamente a tabela salarial e com certeza, pagar tudo que eles têm direito. Eu gostaria de lembrar também que, quando fui gestora, nós conseguimos reformar aquele galpão da Coca-Cola, que era uma empresa que estava há muitos anos fechada.